Esses times argentinos pegam, tem a mão com o Flamengo, né, Tomás? Todos os jogos do Flamengo na Argentina. O Flamengo tem dificuldade contra por lá. Estudiantes, contra Racing, contra Lanús, contra Central Córdoba, contra qualquer um, o Flamengo tem sofrido. Hoje não jogou nada, mereceu a derrota. Tomou 3 gols do Lanús, um valeu, os outros 2 a semiautomática salvou o Flamengo. Um estava fácil o impedimento, no outro não estava nem um pouco fácil. O primeiro tempo foi mais fácil. No segundo tempo não. Isso tudo quando estava 0-0. Mas o Lanús ganhou com méritos. Acho que o Flamengo tem tudo para reverter no Rio de Janeiro. A gente sempre tem que considerar o Flamengo favorito. Mas arrumou uma encrenca aí pro jogo da... Tem aquela questão das probabilidades, né? A gente continua achando que o Flamengo é favorito, que o Botafogo é favorito, que o Bahia é favorito. Mas o Flamengo pega o melhor time desses 3. Não, pega. Também tem o melhor time. Mas aquela história, agora são 3 brasileiros que têm que reverter. Numa dessa, para acontecer um acidente aí de percurso com um deles... No caso do Botafogo e do Bahia, seria mais grave, né? Sim. O Flamengo é uma taça, claro, e tal, mas é uma taça de início de temporada. O que eu não gostei, Tomás, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas já dando uma pincelada, eu não gostei da escalação do Felipe Luiz. Eu comentei aqui ontem no nosso programa sobre Arrascaeta, Carrascal e Paquetá juntos, que seria um meio de campo em que o Felipe Luiz ia tentar ter posse de bola, qualidade, seria necessário triangular, seria necessário entrosamento. Só que no topo disso ali, né, na escalação, se olhar para o campinho, ainda apareciam Everton, Cebolinha e Luiz Araújo, sem o Pedro. Com 2 pontas, o da ponta direita, o Luiz Araújo, o ponta esquerdo, o Cebolinha, jogando como atacantes, assim, enfiados na área. Então, quer dizer, teoricamente, que legal, vamos olhar, invertemos a ordem das coisas, né? Teoricamente, você tem 5 homens ali de muita qualidade, né? Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Everton e Luiz Araújo. E esse desenho é um desenho que seria o desenho do Tite, né? Mas na prática... Especialmente pelo Paquetá ali, né? Exatamente, né? Como segundo volante. Mas na prática, esses 3 caras jogaram no meio de campo e o Luiz Araújo e o Cebolinha mais adiantados e entrando muito. Não abrindo e sim fechando. Eu não gostei. No segundo tempo entrou o Pedro. Você viu que são só 3 alterações, né? No segundo tempo entraram o Lino e o Pedro, para mudar um pouquinho esse desenho. O Lino no lugar do Everton Cebolinha e o Pedro no lugar do Arrascaeta. O Pedro teve uma, e só com a presença do Pedro ali no fim, o Flamengo perdendo o jogo, já teve... A chance, você diz, o cabeceio? O cabeceio. Uma chance mais ou menos, né? Dando uma forçada de barra ali no que foi o jogo do Flamengo. O Cebolinha teve uma no primeiro tempo muito clara, na única jogada talvez em que essa linha de passe tenha acontecido, está ali aos 34 minutos, né? E que o Arrascaeta dá um passe para o Cebolinha e ele consegue ter um chute limpo, mas o chute vai na direção do goleiro, não tira do goleiro. Nunca levantou a cabeça para ver onde estava o goleiro. Fora isso, só Lanús, Tomás. 2 chances com o Castilho, uma com o Sálvio e uma com o Medina. E o Lanús, não sei se ficou mais com a bola, mas parecia saber mais o que fazer quando estava com ela. O Flamengo foi levando o jogo, né, em banho-maria no primeiro tempo. Fiquei com a impressão que ou daqui a pouco a gente consegue fazer o gol, ou vamos levar esse empate para o Rio de Janeiro, mas se começa a correr um susto atrás do outro, gol anulado, outro gol anulado. E chega uma hora que o time precisa jogar uma boa partida. O Flamengo não jogou nenhuma boa partida nessa temporada, Tomás. Contra o Sampaio Correia, não vale, né? Não vale. Desculpa, não vale. Nem contra o Botafogo na vitória? Foi um jogo equilibrado. Agora, do fim de semana? Foi agora, no final de semana? Final de semana. Teve do Campeonato Carioca, certo? Contou de falha do goleiro, adversário. Eu achei que o Botafogo, no segundo tempo, estava dominando o Flamengo. Saiu um gol ali no fim do Pulgar, mas estava indo para pênaltis. Fez um bom primeiro tempo contra o São Paulo, que a gente falou tanto aqui, né? O primeiro, né? Brasileiro, né? Aliás, depois tomou a virada. Esse time, Felipe Luiz com seus titulares, ou o melhor que ele quisesse botar em campo naquela partida, mas sem falar dos jogos de sub-20 e tal. Entrou em campo 9 vezes já na temporada, Tomás. Que também é um absurdo, né? Assim, 14, que dia é hoje? 19 de fevereiro. 19 de fevereiro, já virando para o dia 20 daqui a pouquinho. 9 jogos dos titulares, né? Do Flamengo, muito mais. Ele não tomou gol no primeiro, que foi aquela vitória contra o Vasco, que era uma vitória de urgência, né? Para sobreviver no Carioca. E estamos vendo a draga do Vasco, né? Então também não é um super mérito. E depois tomou gol em todos os jogos, Tomás.
todos os jogos. São 11 gols sofridos nesses últimos 8 jogos com jogadores aí titulares, ou o melhor que o Felipe tinha para escalar naquele momento, ou quis escalar naquele momento. É muita coisa. O Flamengo está tomando muito gol. Muito bem, aí chance do Pedro aos 16. Era essa que você estava falando ou a do final do jogo? Do Pedro, que eu não lembrava dessa, para ser bem sincero. Eu lembro de um cabeceio dele já no final da partida. Cabeceio, mas eu também tinha a sensação que era mais no final da partida. Aos 16 ele entra, né? É. 16 ele entra, eu acho que... Enfim. Acho que foi um pouquinho mais para frente essa chance do Pedro, tá? Castilho tem o gol anulado aos 24, esse é o gol que o Júlio fala que foi ali na medida mesmo ali. Do VAR, né? Impedimento semiautomático, né? Ali, Do ó, VAR. um pouquinho mesmo. Pouca coisa. E aí, Depois o Castilho faz o gol e 3 minutos depois ainda tem uma bola no travessão, que depois fica pipocando ali na área, assustando a torcida do Flamengo. E ainda uma chance com Aquino aos 43 minutos. O Lanús não tem nenhum craque, não tem nenhum jogador de seleção argentina. O que o Lanús tem é uma identidade muito clara, é um time copeiro, é um time que está há bastante tempo incomodando no cenário sul-americano. Às vezes ele pinta na Libertadores, a maior parte das vezes ele pinta na Sul-Americana, porque não consegue transformar isso tudo que a gente vê na competição sul-americana em bons resultados nas competições da Argentina, né? Ele está sempre ali num lugar intermediário e que lhe dá a vaga na Sul-Americana, mas está sempre fazendo boas Sul-Americanas. Campeão do ano passado, mas em outros anos... Bom, campeão do ano passado e ganhou 2 nos últimos 5 anos. Teve aquela que ele ganhou no jogo que foi foi no Del Valle. O jogo foi disputado não sei se foi Del Valle ou se foi um time diferente do Equador, mas foi o jogo disputado no Defensores del Chaco, que o Lanús ganhou, né? Então são 2 sul-americanas, além daquela Conmebol lá dos velhos tempos. É um time que complica os brasileiros, é um time chato, é um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana desse ano. A Sul-Americana não, né? A Recopa. Não, a Recopa. Ah, sim. E ele está na Libertadores esse ano. Porque ganhou o atual campeão da Sul-Americana. Talvez seja um dos favoritos para a Sul-Americana. Fica em terceiro no grupo ali. Na fase de fica grupos. Em terceiro no grupo da Libertadores e cai para a Sul-Americana. Pode ser. Só para fazer justiça aí, a nossa produção teve sim um cabeceio do Pedro aos 16, uma bola cruzada pelo Alexandre. Ele entrou então? Ele entrou. Vamos lá. E o que a gente. Aos 13. 3 minutos 13. antes, então. Obrigado, Vitorino. Então e aos 45 é o cruzamento do. Rapaz, me fugiu. Não o Léo Pereira, o Léo Ortiz. Léo Ortiz. De lateral. Não, o lance que eu tô lembrando aqui ele tinha acabado de entrar. Ah, tá. Ele tinha acabado de entrar. Um cruzamento do Alexandro. Isso, esse é o primeiro. Mas eu também tinha achado que era mais para a fase final do jogo, mas não, ele foi aos 16. Posse de bola, então, o Flamengo ficou mais com a mesma, 65%. Chegou a bater 70% no primeiro tempo. O primeiro tempo o Flamengo ficou mais com a bola. Trocando passe. Que nem o Bahia contra o Higgins. Basta ver o número de finalizações, 17-9 para o Lanús, embora só uma no gol. Na verdade, foram 3, né? Mas aí, como os lances foram anulados, acabam não entrando para a estatística. Eu faria uma estatística também contando os lances anulados, porque são lances construídos ali de jogo. Acabou que, por uma questão de centímetros, não valeu o lance, mas aconteceu o lance. Mas tudo bem, não vou brigar aqui com o SofaScore por causa disso. O SofaScore segue aqui o padrão, o protocolo. Eu que gosto de... 0 grandes chances para o Flamengo, está de acordo hoje? Ah, sim. Sim, dessa vez sim. Eu acho que o Lanús teve mais que com o Lanús... Aí que tá, os gols em impedimentos são grandes chances. É que aí, os gols em impedimento são grandes chances? Grandes chances? Não, né? São grandes chances. Eu acho acabaram não se transformando em gol porque estava impedido. E aqui não é nada contra o SofaScore, aqui é contra a maneira como as estatísticas são feitas em qualquer lugar do planeta. É que existem lances que você fala, só surgiu esse lance porque o cara estava impedido. O zagueiro deixou ele de propósito. Aí é uma coisa. Agora, tem lances, tem lance em que se o cara não tivesse impedido, o lance ia ser construído da mesma maneira, o gol ia ter valido, ele não tirou proveito de estar 1 centímetro para frente, 1 centímetro para trás. Por isso que eu, às vezes, invoco com algumas estatísticas. 12-3 de escanteios, 286 passes contra 563, né? Como ser bem mais objetivo, tocando menos na bola. Sabe o que é? O que eu falei, o time copeiro. Exato. 15-13 de faltas, Lanús um pouquinho mais faltoso. E equilíbrio absoluto nos cartões. Felizmente ninguém foi expulso e um amarelinho para cada lado. E diga-se um jogo limpo. Também, Jogo tranquilo. E aí, claro, o cara do jogo, né? Rodrigo Castilho, 2 finalizações certas,
um gol anotado, teve Foram gol 4, anulado. então, né? É, Na nossa estatística. Também. 4 de 4. perfeito. 3 dribles certos de 4 tentados, ainda deu um passe decisivo, 5 duelos ganhos pelo chão, 6 duelos ganhos no alto Grande jogo, hein? e 4 bolas recuperadas. Rodrigo São muitos Castilho. duelos, né? Muitos duelos vencidos. Ele é um jogador que pelo alto disputa muito mesmo, incomoda os zagueiros. Ele cabeceia o gol do Lanús, para a gente descrever, e a gente tenta mostrar esse gol mais para a parte final do programa, foi um cruzamento da esquerda que ele subiu no meio dos dois zagueiros. E acho que o Léo Ortiz errou o tempo da bola ali. Ele não foi muito bem no lance. O Castilho cabeceou bem. E nos outros gols também eram cruzamentos em que ele estava bem posicionado na área. É um jogador que incomoda. Sim. Incomoda e o Flamengo vai ter que ficar de olho nele no jogo do Maracanã. Até procurando aqui o histórico desse jogador do Lanús, porque me parece ser um ótimo jogador, não um bom jogador, Júlio Gomes. Hoje ele fez um ótimo jogo. 1,87 m, 26 anos, tem o Não é Castilho. tão novo, né? Um gol só no torneio Apertura em 4 jogos disputados. Começou agora a competição na Argentina e passou pelo Gimnasia La Plata. O time começou no River Plate, mas não fez carreira no River, foi para o Unión, depois foi emprestado para o Ginásio acaba contratando, empresta ele para outros clubes até vender para o Lanús no meio do ano passado. Acabou de chegar, né? Tá jogando Acabou um de ano chegar, lá. digo, Um ano, chegou a menos de um ano. O titular do Lanús era o Walter Bou, que jogou aqui no Vitória um tempo atrás e que entrou hoje no lugar do Castilho na reta final. Então, upgrade para o Lanús, né? Se tivesse feito mais um golzinho, passaria a ser favorito na semana que vem, o Lanús, com 2-0? Ou ficaria pelo menos 50%? Não, passaria a ter uma vantagem, claro. Sim, 2-0 é já um placar. O Flamengo, ao contrário do Botafogo com o Potosí, que é uma piada de time, e do Bahia com o pub chileno O'Higgins, o Flamengo não vai ter vida fácil com o Lanús, Tomás. Assim, não vai ser fácil reverter esse resultado. É claro que tem. Eu não preciso ficar aqui falando, né? É óbvio que o Flamengo tem material humano para isso. Mas o Flamengo não fez um grande jogo na temporada ainda, Tomás. Não fez um jogo para o torcedor chegar no Maracanã e falar: opa, vamos lá que hoje é dia de fazer mais uma vítima. Nada está certo com esse Flamengo no começo da temporada. Acho que muitas dessas coisas vão se acertar ao longo da temporada. Mas talvez a curva do ano não seja tão... O gráfico do ano do Flamengo não seja tão estável. Eu acho que ele vai ter bastante altos e baixos nesse começo do ano para depois, em algum momento, decolar, que é a tendência natural. Rapidinho, Júlio, para a gente seguir com o programa. Hoje o Flamengo jogou com o Rossi, o Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alexandro na defesa. Essa é a defesa, né? Titular. Não tenho o que contestar. Depois, Carrascal, Pulgar, Luiz Araújo... Bom, Carrascal, Paquetá... Bom, Pulgar, vai, Acho que Paquetá... Pulgar como volante único, exato. né? Os E aí- três foi tipo um 4-1-3-2. Assim. Paquetá, Arrascaeta e o Carrascal. Pascal, Aí você mexeria? O seu Flamengo ideal? o Pedro tem que estar no time, é óbvio. O Pedro tem que estar. Para mim, essa posição do Paquetá não é a boa dele. Você tiraria quem para pôr o Paquetá mais à frente? Posso tirar Lembrando que o Saúl está machucado, hein? O Saúl e o Jorginho, né? Não estão à disposição. Um dos dois teria que ser titular aí com o Pulgar, né? Jorginho titular com o Pulgar e o Pedro titular no lugar do Carrascal e o Paquetá vai ter que jogar no lugar do Luiz Araújo. Quem sou eu para falar que o Paquetá tem que virar banco? Everton ou Samuel Lino pelo lado esquerdo? Everton, nesse começo de ano, Everton. Nesse começo de ano, Everton. Mas vai ser o quente da vez ali que vai jogar sempre. Então o ideal seria Pulgar, Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, Everton e Pedro. Ok. Eu acho que é o ideal na cabeça do Felipe Luiz. E eu acho que essa dinâmica não é tão boa com o Paquetá pelo lado direito. Já tem que esperar a temporada.